que a Bíblia ensina sobre graça, pastor Luciano? Bom, é comum hoje em dia as pessoas usarem o termo hipergraça. E com o hiper, obviamente, eles estão tentando falar de uma ampliação, de um aumento. Eu sei que a intenção é boa no sentido de tentar comunicar que começou a haver exageros na aplicação. Mas eu particularmente não gosto muito do termo, porque eu gosto de dizer, a graça já é hiper. A verdadeira graça de Deus é algo extraordinário. Já é infinita, né? Exatamente. Então, assim, é algo poderoso. Eu prefiro só reconhecer que há pessoas que estão distorcendo o verdadeiro sentido da graça, daquilo que a Bíblia diz, do que apenas chamá-la de hiper, né? Em Judas 1,4, a Bíblia diz que certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. Ele diz, são pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Então, haviam pessoas distorcendo a graça desde o início, né, da era cristã. O apóstolo Paulo, mesmo quando escreve aos Colossenses, ele começa a falar de uma dimensão de frutificação singular. Eu acho interessante a referência que ele usa. Ele diz o seguinte, né? Ele diz, o evangelho está produzindo fruto, crescendo em todo o mundo, né? Ele diz, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Então, acredito que não apenas ouvir sobre a graça, mas entendê-la é o que gera a frutificação do evangelho na vida da pessoa e na expansão, né? Então, eu acho que nós temos um conceito equivocado, porque como Efésios 2 diz, pela graça sois salvos mediante a fé, a gente pensa na manifestação da graça só na conversão, né? Isso faz com que a gente olhe para a salvação de uma forma limitada, né? Porque outro dia um jovem me perguntou, pastor, eu às vezes fico confuso, eu estou lendo a Bíblia e parece que os tempos verbais da salvação são distintos. Tem hora que salvação aparece conjugado no passado, tem hora que é no presente, tem hora que é no futuro. Eu lembro que ele falou, qual é o tempo certo? Eu falei, todos eles. Aí ele falou assim, mas não tem como ser todos. Eu falei, se você pensar em salvação como um evento único, não. Se você entender que é um processo, então tem uma parte que já aconteceu, passado, tem uma parte que está acontecendo, presente, tem uma parte que ainda vai acontecer. Eu lembro que o exemplo que eu dei para ele foi do meu casamento. Falei, eu tenho mais de 25 anos de casado, então não tem como eu falar do meu casamento sem olhar para trás e falar do começo. Mas ele não é só passado, eu continuo casado, eu estou vivendo isso hoje no presente. E Kelly e eu estamos cheios de empolgação para o futuro, né? De envelhecer juntos, honrando a aliança do matrimônio, expectativas do que Deus fará. Então, assim, o casamento ele tem a parte que aconteceu, a que está acontecendo e a que vai acontecer. E eu usei isso para ele como ilustração, para a gente pensar a vida cristã, porque até essa ideia de pede ou não pede salvação, é porque eles olham para a salvação como um pacote completo da conversão. E tipo, se Deus me deu um pacote completo, como isso é comprometido? Agora, se você entende a Bíblia falando sobre um desenvolvimento, né, então significa que em algum momento a gente, em vez de desenvolver, pode abortar. Então, isso é assunto que nós vamos falar mais para frente. Em relação à graça, eu acredito que a gente precisa pensar em que ela não apenas nos conduz à conversão, né? A graça é o maior remédio, o maior antídoto de Deus contra o pecado. Dietrich Bonhoeffer, o teólogo alemão, dizia que uma graça que nos livra da condenação do pecado, mas não do poder do pecado, é uma graça barata, né? E qual a distinção? Na conversão, essa experiência passada, a parte que já aconteceu da salvação, nós somos libertos da condenação do pecado. Romanos 8,1 diz, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Segundo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, mas a gente chegou com o pecado já praticado, já cometido. Então a graça removeu aquilo que já tinha nos vencido, tirou a nossa culpa, nos justificou, inocentou. Mas quando a gente fala da graça trazendo livramento não só da culpa, mas do poder, é a capacidade de dizer não ao pecado daí para frente. Que é o famoso exemplo de João 8, da mulher adúltera, né? Jesus diz, em primeiro lugar, eu não te condeno, mas depois ele diz, vai e não peques mais. Eu acho que é essa segunda parte da mensagem que as pessoas estão confundindo, porque elas acham que a graça, né, é quase que uma complacência, uma permissão para pecar, quando na verdade a graça é a maior força libertadora do pecado.